Nós aprendemos para compreender o mundo. Nós aprendemos para trabalhar no mundo. O amor entre as pessoas vivifica todo o trabalho humano. Sem amor, a existência humana se torna árida e vazia. Cristo é o mestre do coração humano. Rudolf Steiner. Esse capítulo já fala assim de uma parte que é uma base, né, um fundamento da pedagogia Waldorf, que é a saúde, né, o desenvolvimento saudável das crianças. E já começa falando da pesquisa sobre da onde se origina a saúde, né? Porque na medicina acadêmica se estuda muito as doenças, né? E pouco se fala de como são esses processos de cura, né? De como que é a saúde, como que a gente pode gerar saúde. E aí tem o estudo do Aaron Antonovsky que ele fala que ele desenvolveu toda uma pesquisa a respeito de como que é esse desenvolvimento, essa promoção de saúde e como ela está conectada com a emoção, né, com o sentimento, né? Então é o estado emocional no centro de um desenvolvimento saudável. E aí ele tem aqueles três pilares, né, da promoção de saúde, que é a partir de uma compreensão do que está acontecendo, né, eu consigo caminhar para entender e vivenciar o sentido daquilo que está acontecendo comigo. E então eu consigo desenvolver as competências, né, a habilidade para lidar, para fazer algo com aquilo. Quando eu consigo alcançar essas três esferas, eu promovo saúde. Mesmo perante qualquer intercorrência, eu consigo colocar aquele evento adverso, aparentemente, ele acaba se transformando em algo ao meu favor, algo que eu possa transformar em algo positivo, ser fator de soma, acrescentar algo que eu não tinha, que eu não uma habilidade, uma competência, um aprendizado que até então eu não tinha. E Steiner, ele trouxe isso para dentro da pedagogia, né? Então ele levou esse fundamento para tudo que acontece dentro do currículo Waldorf, que precisa passar a alcançar esses três âmbitos, né? Então a criança ela precisa compreender o conteúdo, ela precisa ver sentido naquilo que ela está recebendo ali do conteúdo, e ela precisa colocar a mão na massa, ela precisa trazer para o âmbito do fazer, né? Tornar uma realidade no mundo a partir das suas próprias mãos. E aí, então, ela vivencia a pedagogia com um desenvolvimento saudável. E isso é muito especial, né? É um olhar, um cuidado que a gente não encontra, né, em outras pedagogias, e como isso reverbera para o resto da vida, né? Porque conforme você vai, em cada fase, você vai experimentando essa vivência integral do fenômeno, você vai adquirindo ferramentas para levar isso para sua vida. Então, a cada diversidade, a cada intercorrência, a cada vivência que aparentemente parece muito, às vezes, cruel, às vezes incompreensível, você vai caminhando para uma aproximação do fenômeno e se abrindo para trazer uma compreensão, para trazer um propósito, um sentido, um significado, e então você conseguir lidar com aquilo, fazer algo com aquilo. Aí você vai transformando, né? Você vai atingindo aquele senso de coerência que ele coloca no texto, né? Que é a partir do contexto você conseguir harmonizar o seu pensamento, o seu sentimento e as suas ações, né? E transformar para uma coerência calorosa, positiva, né? Que você agrega valor ao seu desenvolvimento, agrega conhecimento, agrega um novo modo de lidar com as questões da vida. Né? Tem uma frase que ele fala, né, sobre isso, sobre aprender na infância a processar frustrações e
aprender também a mobilizar os recursos internos para lidar com as frustrações, né? Então, e desenvolvendo essa autonomia e essa liberdade, que é uma coisa que se fala tanto, né, da educação Waldorf, a gente desenvolver essa liberdade, porque não é algo que é dado, a liberdade, né, esse conceito de liberdade dentro da antroposofia, ele é um pouco mais profundo do que a gente, né, de antemão, assim, de bate-pronto, a gente pensa a liberdade, fazer o que quer na hora que quer. O conceito de liberdade para a antroposofia é quando você conquista a habilidade de transformar o que quer que aconteça em sua vida em algo a seu favor, em veículo do seu crescimento, né, em uma potência. Então, é isso. A criança, ela ia aprendendo que ela possui recursos internos, né, ela possui uma vida interior, e ela pode gerar saúde e ela pode dominar os impulsos, refrear a reatividade e construir algo próprio, lidar com aquilo que está vindo de uma maneira, às vezes, agressiva, às vezes que geram frustrações, gera medo, angústia, né? Todos esses sentimentos que acabam sendo ou paralisadores ou impulsionadores de uma reatividade. Então, a criança ter esses recursos internos para refrear esses sentimentos e começar, e aí trabalhar nesses âmbitos de compreender a situação, de ver um sentido naquilo e de saber lidar com aquilo a partir de dentro, né? Então, eu acho que isso é muito potente, e a pedagogia Waldorf, ela tem esse cuidado com o emocional, né? Porque é através do emocional que a gente se conecta com esse âmbito da saúde. Então, o tempo todo, o professor, ele tem essa presença, esse interesse pelo aluno, né? Esse calor, porque é através desse envoltório que o professor está ali, né? O educador está ali na lida com a criança, é a partir desse calor, desse envoltório que a criança pode amadurecer, e aí então ela pode se desenvolver, né? O desenvolvimento, ele vem a partir de um envolvimento. Aí ele entra nesse outro capítulo desse aprendizado por amor. O professor, né? Ele tem que ser o mestre do encantamento, porque ele precisa despertar, é uma arte mesmo, ele precisa despertar esse encanto da criança que ela tinha pelo brincar e caminhar para o encantamento, para o interesse, pelo aprender. Que ela aprenda pela via do amor. Muitas vezes ela vai se interessar pelo conteúdo porque ela vai vivenciar o amor que o professor tem ao transmitir o conteúdo, né? Ao transmitir a aula, ao fazer alguma coisa ali, o professor estando muito presente, muito atento, um verdadeiro envolvimento ali com o que ele está fazendo. Esse aprender por amor, né, o como, é através de uma autodisciplina, né, que a autodisciplina, ela é indispensável, porque tem esse caminho, né, que a autodisciplina, ela leva a uma autoconsciência, e aí então você começa a ter uma autoaceitação, né, de quais são as suas fragilidades, quais são os seus desafios, entender onde estão as suas potências, os seus talentos. E aí, com isso, você consegue ter uma autoaceitação, e aí, então, você consegue aceitar as dificuldades, os desafios do outro. Essa importância desse caminho de autodisciplina, principalmente em relação às dificuldades. As crianças difíceis, né, que a gente fala muito. A gente só desenvolve a aceitação do outro quando a gente tem uma autoaceitação. E a gente só atinge essa autoaceitação a partir de um autoconhecimento. E esse autoconhecimento vem com uma autodisciplina. Então, você manter essa decisão de você se conhecer, né, de você se olhar, de você voltar para si, fazer todo momento esse caminho interior de entender o que é que está acontecendo dentro de você, né? Não justificar os seus sentimentos, as suas ações, os seus pensamentos a partir de fora. Porque eu falei isso, eu pensei isso, ou eu senti aquilo, porque o outro, nananã. Não, é através de você. Esse respeito
pelo que é humano, né? Pelo que é humano dentro de si, e aí, a partir disso, a gente consegue caminhar para o respeito ao humano que a gente encontra no outro. E o professor, ele vem com essa postura amorosa, né? Que ele vai trazendo, demonstrando através da atitude dele esse interesse pela matéria. E muitas vezes o aluno ele gosta do conteúdo porque ele gosta do professor, e aí é mais um desafio para o professor transicionar esse amor pelo professor para que chegue na matéria, no conteúdo, né? No que está ali sendo trazido pelo professor. E esse amor do professor ser pelo aluno, né? Então a gente sempre ter essa consciência de que comportamentos são desafiadores, não a criança, né? A criança não é o comportamento dela, né? E o professor ele cultivar esse amor e demonstrar esse amor pela criança, independente do desempenho dela, independente do comportamento dela, né? Os comportamentos eles precisam receber limites amorosos, eles precisam receber condução, precisa dar um contorno para aquilo, mas é sempre pela via do amor, né? Pelo respeito à individualidade ali, porque as crianças elas estão tentando, né? Do mesmo jeito que nós adultos também estamos tentando. A gente ter a consciência disso e a criança perceber isso, que todos nós estamos num processo de aprendizagem, né? Ninguém está pronto, a gente está todo mundo ali tentando superar dificuldades, né? Fortalecer aonde há fragilidade e tomar cuidado com as projeções. Ele fala, né? Eu achei muito interessante a doutora Michaela trazer, porque é um tema bem importante, porque ele é muito usual do ser humano, mas a gente pouco percebe isso, né? Então, Steiner fala que quando algo nos incomoda, é justamente o que está tentando nos despertar a respeito de nós mesmos, né? Então, quando eu tenho um sentimento em relação a alguma situação ou algo que alguém fez, falou e tudo mais, esse sentimento, ele me pertence, né? Ele não está atrelado ao fato, ele está atrelado a mim, ele diz sobre mim. Então, assim, a gente projeta isso no outro. O outro, ele é meio que um instrumento para que eu projete meu sentimento naquilo que o outro falou, fez, mas que, na verdade, serve para eu conhecer uma parte de mim que ainda não é consciente, né? Eu não tenho domínio, porque senão não me incomodaria, senão aquilo não me traria, né, esse embrulho, esses sentimentos assim difíceis de lidar. Essa questão da projeção ela é muito importante porque ela é muito pouco trabalhada, né? E é um dos caminhos assim importantes da gente, né? Uma das coisas super importantes da gente trabalhar para a gente se autodesenvolver, para a gente se autoeducar. Esse caminho interior, ele é um mergulho em algo que a gente não acessa pelos nossos órgãos dos sentidos, né? A gente é um caminho invisível, ou seja, não tem um olho para a gente ver, né? Na verdade, a gente acessa através do olho do ser, olho entre aspas, né? Porque a consciência, ela é como se fosse a maneira com que nossa individualidade, a nossa espiritualidade começa a acessar, né, as questões mais profundas, né? Então, é através da gente ir caminhando, elevando o nosso nível de consciência, que a gente vai se apropriando desses processos que estão inconscientes, estão submersos, estão escondidos, né? São desconhecidos para a gente. E esse caminho é um caminho que às vezes ela até coloca aqui que às vezes as pessoas têm um pouco de receio, porque ele é um acesso através do pensar, né? A gente precisa trabalhar o pensamento para a gente conduzir esse caminho de conhecer, né? De elaborar internamente o que está acontecendo ali. E aí você perde um pouco esse chão que os órgãos dos sentidos, que essa consciência sensorial nos dá, né? Então a gente sai um pouco
dessa firmeza, assim, do mundo físico e vai para um âmbito que é bem, assim, individual, né? É o deserto que a gente está vivenciando da quaresma, né? Esse caminho é solitário mesmo, né? É só você pode fazer por você mesmo esse caminho de autoconhecimento, de autoestudo. E ele, né, traz isso como essa importância do professor trabalhar tudo isso e isso reverberar na saúde dele, né? Ele fala, a doutora Michela traz um pouco, né, dessa sobrecarga que os professores sofrem, né? E esses sintomas de burnout que chegam no âmbito físico e tudo. E isso é verdadeiro, mas também é uma situação em que a gente pode, da mesma maneira, trabalhar ela para que ela sirva, ela, ela se torne a serviço do professor, né? Então, se dedicando às situações de uma maneira em que traga uma compreensão, que tenha um sentido, tenha um propósito, então sempre se conectar com a missão, com o porquê eu estou fazendo isso, por que eu estou, né, trabalhando isso, qual que é o sentido mais profundo disso, e para então eu focar no que eu tenho que fazer, né, sair desses sentimentos paralisadores, dessa reatividade, e colocar na ação o meu propósito, aquilo que eu entendo como o que faz sentido, né? Que tem relação com o que eu valorizo, com os meus valores, com a minha identidade. Essa pedagogia toda voltada para esse âmbito da saúde, para essa geração de saúde e, e esse cuidado para que pensamentos e ações não estejam desconectadas dos sentimentos, né? Então, para não haver esse curto-circuito entre eu penso e eu ajo e não ter nenhuma relação com um sentimento. E um sentimento não só do âmbito pessoal, mas também do âmbito social, né? Um sentimento, uma percepção de como é que está o contexto, né? De como é que está a situação ali, como é que está a vida, né? Então, é um aprendizado, ela até fala assim, né? Um aprender com a vida e para a vida, né? Então, tem que ser tem que ter esses três pilares, né? De eu compreendo, e eu faço, mas eu vejo um sentido no que eu faço, eu vejo um propósito, isso tem relação com a minha vida, né? Isso tem relação com o viver humano, né? O viver a vida. Então, todos os conteúdos, eles precisam ter esse âmbito vivencial e essa vivência com sentido, né? Atrelado ao sentimento. A partir desse caminho, desse cuidado com esses três âmbitos, é que o indivíduo vai desenvolvendo, vai conquistando, na verdade, a sua liberdade. Porque quando a gente faz algo que a gente compreende, a gente entende o significado e a gente age a partir dessa conexão, né, entre o meu pensamento e o meu sentimento, eu passo a agir em liberdade, né? Eu não dependo de nada do exterior, né? Eu não fico atrelado a elogios, ou a críticas, ou a pressões, né? Ou a metas exteriores, né? Eu vou caminhando para uma atuação a partir de dentro, né? A partir do que eu construo, do que eu entendo como sendo apropriado, né, conectando o meu pensamento, o meu sentimento com as minhas ações. Eu cito um autor que ele trouxe, né, do perigo das crianças receberem esses elogios e censuras e caminharem para uma adaptação, né? Então elas se colocarem nessas, como se fosse numa caixinha, nessas pré-determinações. E isso afasta a criança dessa conquista da liberdade, né? Na parte de saúde anímica, ponto principal, né, para estimular a saúde anímica é essa habilidade social. Então, é o cultivo de boas relações humanas, né? Então, trazer para a criança
essa referência mesmo, ela ter um modelo, ela ter uma vivência do que é um bom relacionamento humano, do que é um relacionamento respeitoso, né, de atitudes fraternas, gentis e verdadeiramente respeitosas, né, com diálogo, com respeito à individualidade do outro, o acolhimento de uma diversidade, porque a diversidade ela significa que existem identidades humanas ali reunidas, né? Então, cada um tem a sua identidade, então ó, é natural ser diverso. Então, a criança ela precisa vivenciar essas referências para que ela tenha um norte de onde ela quer chegar. E o desenvolvimento anímico precisa de orientação relacionada com pessoas que já tenham desenvolvido as faculdades que a criança ainda precisa adquirir. Por isso, Steiner esperava que os professores tivessem coragem para tornar-se uma autoridade amada. Porque é isso, o desenvolvimento no âmbito das emoções precisa de uma referência, a criança precisa vivenciar isso. Né? Não, a gente não tem como se desenvolver bons sentimentos de uma maneira teórica, né? Alguém explicando. Na verdade, é a partir desse acompanhamento em relação às vivências. Então, todas as vivências da criança no processo educativo, elas, mesmo sendo muito difíceis, muito, às vezes, aparentemente negativas, elas podem e devem se transformar em oportunidades para trabalhar esse desenvolvimento das emoções, né? Para trabalhar esse enriquecimento anímico. O fator decisivo não é quantos erros, né, a criança cometeu. Por isso que, às vezes, a pedagogia Waldorf, ela se afasta muito dessas avaliações convencionais, de você verificar quantas acertou, quantas errou, né? O foco é mais em quais erros que a criança cometeu e como ela pode aprender com eles, né? Então, como ajudar a criança a aprender com os próprios erros que ela teve e ela se sentir apoiada nesse processo, né? Então, de não ser algo ruim errar, né, de ser algo como parte de um processo de aprendizagem. Porque, na verdade, não é um erro, na verdade, é descobrir uma maneira de que não dá certo, né? Esse caminho eu descobri algo sobre ele, que ele não é bom, não é adequado, não dá certo, né? Então, esse não é o resultado que eu quero, então eu vou mudar a rota, né? Ter esse apoio para a criança enfrentar o desafio de olhar com coragem para os próprios erros e querer aprender com eles e verificar onde que pode melhorar, onde que faltou aprofundar. Cometer erros não é por si só agradável, mas quando isso é acompanhado positivamente, pode resultar numa atitude anímica saudável para a vida. Aconteça o que acontecer, eu posso aprender com tudo, fazer sempre de novo e melhor e dar um próximo passo, né? Eu acho isso muito potente, porque aí já começa a germinar uma autoconfiança, né? Uma autoestima, que depois, ali, lá na frente, né, assim, na pré-adolescência, adolescência, a gente vê que isso pode gerar um transtorno se a criança não tem isso bem construído desde sempre, né? Se ela não consegue lidar com as fragilidades, né, e as falhas, pode ser bem complicado, bem comprometedor para a saúde desse indivíduo, né? E esse item da saúde anímica termina com ela trazendo um conselho que o Steiner trouxe para os professores, né? E ele fala do desenvolvimento de 4 virtudes, que é a iniciativa, o interesse, a veracidade interna e não serem azedos, né? Então, terem bom humor, né? E esse, isso aqui ela só citou, eu não sei se mais para frente ela vai trabalhar essas 4 virtudes,
Mas tem um livro do Rudolf Steiner que ele fala sobre isso mais profundamente, que é o Preparo Interior do Professor, se eu não me engano, é nesse livro. E é muito interessante trabalhar essas quatro virtudes, né? Dentro da medicina antroposófica, a gente fala dos quatro corpos que o ser humano tem, né? Das quatro instâncias humanas, né? Então, o nosso corpo físico, o nosso corpo etérico, que é são as funções vitais, o nosso corpo astral, que são as emoções, né? E o nosso eu, a organização do eu, que é quem organiza tudo isso, que é a nossa individualidade, né? Então são essas quatro instâncias. E essas virtudes, elas espelham nessas quatro instâncias, né? Então, trabalhando nesse âmbito das virtudes, a gente consegue trazer saúde para as quatro instâncias humanas, né? E as virtudes, elas são sinônimo de saúde, porque virtude é um equilíbrio de polaridades, né? É você estar tá equilibrado entre uma falta de, por exemplo, interesse, né? Você está equilibrado entre uma falta de interesse e um interesse excessivo, né? Então, você trazer esse caminho virtuoso de um equilíbrio, tentar sempre respirar, né? Não deixar ir para uma polaridade e ficar fixo ali. Faz uma recomendação também para trabalhar o preparo interior. Ela menciona um outro livro do Steiner, que é o Conhecimento, Como Adquirir Conhecimento dos Mundos Superiores, porque é nessa ideia de que esse mundo interno humano ele é invisível. Então a gente precisa fazer um caminho de trabalhar, de acessar, de fazer umas contenções na nossa vida. Então, nesse livro, ele fala algumas coisas que a gente vai trabalhando que tem a ver com essas virtudes mesmo, que é você trazer um polimento para a sua vida social, né? Trazer umas contenções para sua atuação, assim. Esse desenvolvimento espiritual, ele tem muito a ver com o social, né? Porque é no encontro com o outro que a gente encontra o mundo espiritual mais próximo de nós, que é um outro ser humano, né? Então, é nessas oportunidades dos encontros, das conversas, dessas relações, que a gente pode fortalecer todo esse âmbito das virtudes, porque a gente só é bom se a gente faz coisas boas, né? A gente não, ninguém é bom porque se intitula bom, né? É porque age com bondade. Então tem essa coisa da relação, né? Do encontro com o outro. E aí você pode ir trabalhando todas essas virtudes que apoiam o processo de saúde do educador, e com isso reverbera no desenvolvimento da criança, né, no amadurecimento da criança, de uma maneira que ela também possa gerar saúde nesse processo de desenvolvimento. Então, não sei se alguém quer fazer alguma contribuição, fiquem à vontade. Nossa querida tutora, a dona Mara Rubio, na última devolutiva, frisou muito isso. Ficou conosco lá embaixo e viu como nós nos apoiamos. Ela disse que é algo muito positivo, que é muito bonito. Então é isso que eu lembrei agora, vendo você falar isso. É isso, que amor. E é verdade, eu posso presenciar isso muito, e é muito bonito, assim, né? É muito humano, né? É muito, assim, íntimo. É uma conexão, assim, que a gente foi perdendo ao longo do tempo, assim, né? Com o desenvolvimento das tecnologias e tudo. Então, quando a gente pode fortalecer isso, quando a gente pode, né, cuidar disso, isso tem impacto para muita coisa, né? Em muitos aspectos. Por exemplo, o que a gente vivenciou no sábado, né? Os cuidados com a escola, assim, foi muito lindo, foi muito emocionante, um trabalho, assim, incrível das famílias, todo mundo se ajudando, todo mundo cuidando da escola, dos filhos ali, né?
um espírito de comunidade assim muito lindo. E se a gente não promove isso, as crianças não vão viver isso, porque a gente não viveu isso mais, porque a humanidade já não faz coisas, né? Antigamente, durante boa parte da existência humana, se fazia tudo. Tudo que existia era feito com as mãos de um ser humano. Hoje não, hoje a gente tem bastante maquinário, a gente tem, né, bastante terceirização, né, assim, e claro, tá tudo certo, mas o como é importante a criança poder viver isso, esses fazeres humanos básicos e tão na via do amor, né? Porque é o amor pelo filho que leva a família para a escola e aí tá lá num sabadão, um dia lindo, folga, podia estar fazendo, né? E não tá lá assim, né? Colocando a mão na massa, cuidando. E como a escola ficou linda depois do cuidado, né? E as professoras podem falar como as crianças ficaram. O livro ele é muito focado para as crianças, para a pedagogia, para a educação, tudo. Mas ouvindo você falar, isso é uma coisa que todos nós deveríamos fazer, né? Isso é para todos, não só para os professores. É difícil, né, essa autodisciplina e tudo. Gente, como é difícil. Ela até fala um pouco assim, em uma parte, né, que a base da pedagogia Waldorf, né, é a antroposofia. Ela usa um jeito de falar que ela fala assim que a pedagogia Waldorf sem a antroposofia é como um belo guarda-roupa, que daí você só olha a roupa, você não vê a essência da pessoa, né? E a pessoa não é o guarda-roupa dela, né? Então a gente precisa caminhar para o que está ali dentro, né? Dentro do ser humano, ali, a essência, o que é o essencial. E a antroposofia é esse bem cultural que traz isso, de que tudo que está relacionado com a gente tem a ver com a gente. Então a gente precisa, sempre a gente precisa pesquisar no nosso íntimo, né? No íntimo do ser humano, no que tá ali, né? No que tá, às vezes adormecido, às vezes enfraquecido, às vezes inconsciente, e que essas rompantes, essas dificuldades, esses apelos, essas frustrações são sempre oportunidades da gente acessar partes de nós que a gente não conhece, que às vezes a gente não gosta, mas que a gente precisa encarar até para poder matar para renascer, né? Para fazer esse processo de renovação, né? Que é natural do ser humano. O tempo todo a gente faz isso no nosso corpo, né? Então, às vezes, a gente precisa fazer isso nesse âmbito mais profundo. É sempre a gente lembrar que a pedagogia Waldorf ela está fundamentada na antroposofia. Então, não é só o pedagógico, né? É o humano, né? É o ser humano, é o desenvolvimento humano de todos os seres humanos que estão ali na escola. E aí tem esses momentos, esses sábados letivos que a gente não imagina, mas o quanto que a gente está ali nesse processo, né? De aprendizado, aprendendo ali na relação com o outro, na relação com a terra, no desconforto, o sol quente, o cansaço, e toma uma picada de formiga, e não sei o quê. Tudo isso vai trazendo essa vivência da vida. Isso é vida, né? Assim, quantas pessoas que nasceram na terra, né, e puseram o pé na terra poucas vezes na vida, né? Então, quanto que a gente pode, né, de repente se afastar do que é da nossa natureza, do que é da gente mesmo, né? O adulto, ele só se educa se ele se autoeducar, né? Então, parte sempre de uma decisão pessoal, né? Então, eu tento trabalhar porque eu tenho também essas expectativas, assim, sabe? Eu também eu vejo pelas crianças o quanto que seria importante, né? Isso que você está falando. As crianças, todas as crianças ali vivenciarem os seus pais ali, trabalhando, cuidando da escola, né? Então, colocando o amor na ação, né? Porque é isso, a gente vai ali por amor àquelas crianças que a gente está ali, né? E aí a gente coloca, a gente materializa, né? A gente coloca no mundo o nosso amor, assim, né? A gente traz para o âmbito, assim, do sensorial algo que é muito fora do sensorial, né? Que não tem como a gente medir, né?
realmente é um desafio. Então, assim, o que eu tento sempre trabalhar é em mim, como que eu posso me fortalecer nisso, não deixar isso me enfraquecer, sabe? Porque às vezes enfraquece, você fala, nossa, né? Que nem esse grupo, é um grupo que, assim, poderia ter muito mais gente aqui junto com a gente, né? Mas, assim, eu acho que a gente precisa também, assim, não se deixar tanto abalar em relação a isso, manter a força, né? Trabalhar na gente, ó, uma oportunidade de eu me fortalecer no meu propósito. Qual é o meu propósito? Por que que eu tô aqui, né? E pouco a pouco, e o fazer, Steiner fala que o fazer com sentido aglutina. Então, eu acho que quanto mais a gente vai fazendo, mais a gente vai gerando um movimento que pode ir integrando mais pessoas, né? E claro, encontrou com falar, foi tão gostoso sábado, né? Quando tem oportunidade, faz um convite caloroso, um convite amoroso, né? Eu vejo só dessa maneira, assim, porque por mais que a gente fale, né, e as pessoas saibam quanto que a pedagogia Waldorf é diferente, quanto que ela é uma escola associativa, né, existe uma comunidade educadora, então todas as famílias são responsáveis, tudo. Mas isso é muito diferente da vida usual, isso é muito diferente de tudo, qualquer lugar que a gente vai, qualquer coisa, isso é muito. Então, parece que até fica, sei lá, fica uma informação perdida para as pessoas, né? Então, eu acho que é a gente ir fazendo, fazendo, e tentando alguns caminhos para ir convidando, para ir despertando. Mas assim, sem muita expectativa, sabe? Eu acho que a gente tem que trabalhar isso para não enfraquecer a nossa atuação, sabe? A roda que eu acho que tinha que ser longa. Eu queria mais. Eu sempre quero mais, porque eu acho que aquilo ali é a coisa mais rica do planeta. Ai, gente, muito lindo ver aquelas crianças, nossa, cantando, dançando, fazendo gestos. É muito lindo, muito, muito, muito. Foi E a ótimo. Aí eu acho que no próximo encontro a gente continua esse capítulo. Esse capítulo é muito denso, né? E ele é muito cheio de coisas importantes. Depois, o próximo item vai ser sobre a saúde física. Aí tem a saúde física e a saúde mental e a saúde social. E finaliza com as qualidades de uma atitude pedagógica promotora de saúde. Aí a gente vê se a gente consegue avançar nesse capítulo, no próximo. E é isso, eu agradeço a vocês que estão aqui, firmes e fortes. E um bom Muito descanso, obrigada. meninas. Boa Bom descanso. noite.